Senhores, que alegria neste segundo encontro falar deste livro tão importante, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria, que nós vimos na primeira aula, quem é esse santo francês que mudou a história da Igreja. Então, para que nós possamos nos consagrar por completo a Jesus por Maria, nós precisamos ler esse pequeno, grande livro. E é muito importante para que a gente faça a leitura, conheça um pouco mais da história dele, para que a gente possa ler com o coração mais preparado por Deus para guardar, manter todas as informações aí contidas. Então essa aí é uma editora, é uma edição nova da editora Vozes, mas existem várias outras publicações. É um livro muito lido. Qualquer livraria católica da sua cidade, do seu local, você encontra. Aqui em Fortaleza nós temos na Livraria Imaculada. É um livro, esse aqui em Fortaleza deve custar em torno de 10, 11 reais. Existem edições um pouquinho mais caras, dependendo do tamanho da letra. Tá? E outras edições mais pomposas, capa dura, enfim. Importante é ler e guardar. O importante é ler e guardar e escrever e rascunhar, porque é um livro que a gente vai ter que ler todos os anos. Tá? Então, é importante a gente não ficar só lendo na forma digital, no PDF, porque a gente vai ter que ler todos os anos. Então, dá um jeitinho de comprar por 10 reais, 11 reais, você compra um livro que você vai ler o resto da sua vida. É muito importante ter, porque aí a gente marca, grifa, aí depois tem uma dúvida, lê de novo. É muito importante fazer isso, certo? Para quem tem dificuldade na leitura, ele tem um audiobook, você encontra na internet, você coloca assim, Tratado da Verdadeira Devoção, áudio, você encontra, e você pode, quem tem a vista ruim, quem ainda não operou da catarata, está idoso, tem problema de diabetes e está com alguma deficiência na visão, pode ficar lendo e ouvindo, que ajuda bastante. A pessoa vai às vezes no ônibus, no trânsito, e vai lendo aqui, vai ouvindo, ajuda quem tiver alguma dificuldade. Tá certo? Então é um livro de muito fácil acesso, para que ninguém deixe de fazer a leitura. Esse slide eu já mostrei na primeira aula. Ele fala, no primeiro livro que eu falei para vocês, que é a Sabedoria Encarnada, ele fala que Jesus Cristo é o fim último de nossas vidas. Certo? Então isso é o centro do tratado, ou seja, a devoção que ele ensina, que São Luís ensina, é uma devoção para nosso Senhor. Mas para chegar a ele, existe um método que ele diz que de tudo que ele leu e viveu, ele ensina, e ele fala com muita autoridade no livro, ele fala que este é o melhor método. Nós vamos ter a próxima videoaula, a Carlinha, minha esposa, vai apresentar para os senhores por que a consagração é um meio mais rápido, fácil, seguro e perfeito para chegar a Jesus Cristo. Ela vai explicar isso numa videoaula só explicando sobre isso. Então, no tratado, São Luís ele diz que este caminho se chama santa escravidão. É a entrega completa do corpo e da alma, dos nossos bens interiores e exteriores, a Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra. E assim você anuncia a parousia mariana, ou seja, o reino de Jesus vai ser antecedido pelo reino de Maria. E ele anuncia, São Luís, no tratado, os apóstolos dos últimos tempos, aqueles homens e mulheres, valorosos guerreiros que defenderão a fé com a própria vida, se for preciso, para defender a Igreja de Cristo, que é o corpo, e a cabeça, que é o próprio Cristo, a sua doutrina, os seus ensinamentos. Então, esses apóstolos dos últimos tempos, que São Luís profetiza em 1700, no início dos anos do século XVIII, Nossa Senhora vai repetir em Salete, a aparição que ela tem a 2 jovens em La Salete. Depois ela repete isso em Fátima. Toda a mensagem de Fátima é uma mensagem diretamente relacionada com o Tratado da Verdadeira Devoção. Ou seja,
esse livro é um livro profético, ele antecipa o que Nossa Senhora falaria no final do século XVIII em La Salette, o que ela falaria no início do século XX em Fátima. É assim que é este livro que, no final do século XIX em La Salette, né? La Salette é 1864, né, Escalinho? 1848. Então, ele anuncia mais de 100 anos antes o que Nossa Senhora falaria no final do século XIX em La Salette, o que ela falaria no início do século XX em Fátima, sobre os apóstolos dos últimos tempos. E é um livro, como eu falei, profético. Lá no parágrafo 114, TVD é Tratado da Verdadeira Devoção. No parágrafo 114 você vai ler assim, ó. Os senhores vão ler: prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Meus irmãos, ele escreveu isso, obviamente, quando escreveu o livro, que está lá no meio do tratado, 114, ele vai falecer depois de ter escrito, poucos anos depois de ter escrito o livro, e o livro fica perdido, escondido numa arca, numa pequena caixa. Durante 130 anos, o demônio sabia da importância desse livro, que ele mudaria a história da igreja. E Deus permitiu, porque ainda não havia chegado o tempo dos apóstolos dos últimos tempos. Então Deus permite que esse livro fique esquecido por 130 anos. Mas quando ele foi descoberto, ele produz uma grande revolução na igreja. Ele foi escondido porque a Revolução Francesa, que era uma revolução absolutamente anticlerical, que mandava matar e sacrificar os padres que não se tornassem adeptos da igreja revolucionária, a igreja essa separada da igreja de Roma. Os padres monfortinos, com medo de perder esse livro, escondem numa caixa no quintal de um seminário, e foi ser encontrado então 130 anos depois, e reconheceram a letra do fundador e colocaram o nome, porque tinha sido perdida a primeira página. Depois que leram, entenderam que era um tratado sobre a devoção a Nossa Senhora, e colocam então esse nome, ou seja, é um livro que mostra a ira do inimigo. O próprio santo, ao escrever, sabia que o demônio se levantaria, que o inferno se levantaria contra este pequeno livro. Então, esse santo, qual é a importância dele do tratado? Qual é o resumo de sua obra? Qual é o resumo da sua mensagem? Nós poderíamos dizer que São Luís coloca como: o conhecimento e o amor à Santíssima Virgem nos permitirá conhecer e amar Jesus Cristo. Meus irmãos, tenha a absoluta certeza que se você fizer uma boa consagração, se você fizer tudo que a consagração pede, uma boa leitura, uma boa meditação dos exercícios espirituais, uma boa confissão, participar da Santa Missa e com o coração verdadeiramente apaixonado, entregar tudo a Jesus por Maria, você vai conhecer Jesus Cristo como você nunca conheceu anteriormente. Nossa Senhora é ela mesma que vai lhe apresentar o seu filho, aquela criança que ela teve em seu ventre, carregou em seus braços, amamentou, educou, fez crescer, se tornar um grande homem, e ele, como homem e Deus, que veio a esta terra para morrer por nós, você vai conhecê-lo como você nunca conheceu, porque essa é a finalidade da devoção à Santíssima Virgem: conhecer e amar a Virgem para conhecer e amar o Cristo. Este livro tem um nome muito pretensioso: a verdadeira devoção, Tratado da Verdadeira Devoção. Ou seja, existem falsas devoções? Sim, existem muitas falsas devoções. E lá no tratado ele explica quais são as falsas devoções. São devoções superficiais, escrupulosas, são devoções passageiras. A verdadeira devoção, ela tem várias características, e lá no livro ele vai explicar para a gente
A devoção ela tem que ser constante, ela tem que ser do coração, ela não pode ficar só no exterior, ela tem que vir de dentro para fora. E ele escreveu esse livro, meus irmãos, não foi só baseado na sua teologia, na sua doutrina, nos seus pensamentos, não. Foi também, óbvio, ele leu muito, eu falei isso no primeiro videoaula, mas ele escreve baseado na sua experiência pastoral. Lembram que eu falei que ele escreveu, que ele fez mais de 100 missões populares? Ele fez mais de 100 vezes o que a gente está fazendo aqui, um curso de consagração. Ele fez mais de 100 vezes isso. Então é um livro de espiritualidade popular. Porque ele escreve isso aqui, esse que está em itálico aqui, são palavras dele. Ó. Falo sobretudo aos pobres e aos simples, pois são de boa vontade, possuem usualmente mais fé do que os doutos, e creem com mais simplicidade e merecimento. Assim, contento-me em atestar a verdade de modo pleno, ou seja, é fruto de sua experiência, e ele apresenta um método, uma forma, como se fosse uma receita de bolo, eficaz de se consagrar, de renovar as promessas batismais e de se entregar a Jesus pelas mãos de Maria. Esse livro, ele é um segredo de santidade. Meus irmãos, a vida dos santos, qualquer santo que você pegue e for ler a vida de Santo Antão, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Inácio de Loyola, você vai aprender muitos caminhos de santidade. Mas às vezes são caminhos difíceis. São João da Cruz, como ele subiu ao alto do Monte Carmelo, é uma vida muito difícil. A vida de Santo Inácio, o que ele fez para largar a vida boêmia e abraçar a vida, a santidade. São Luís apresenta um meio mais simples, fácil, rápido e prático, um segredo de como chegar mais rapidamente ao céu. Isso é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Um livro escrito por um santo, meditado pelos santos. Meus irmãos, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela se consagrou a Jesus por Maria no dia da sua primeira Eucaristia. Ela fez a primeira Eucaristia de manhã, está lá no manuscrito B, quem quiser pode ler, está lá escrito. Ela fez a primeira Eucaristia de manhã, aí ela vai e no período da tarde, antes de visitar a irmã no Carmelo, que ia entrar no Carmelo, ela faz as promessas batismais segundo o método de São Luís Maria Grião de Montfort. São Pio de Pietrelcina é outro padre santo do século XX que fez a consagração, que se entregou inteiramente a Jesus por Maria. São João Paulo II, que eu já falei no primeiro vídeo aula, que ele é um exemplo maior dessa devoção devoção à Santíssima Virgem pelo método que São Luís ensina. O primeiro santo brasileiro, São Francisco Galvão, Frei Galvão. Ele não só se consagrou a Jesus por Maria, como ele assinou a fórmula da consagração com o próprio sangue do peito e vai lá e assina a fórmula. Então são muitos santos. São João Maria Vianney Cura d'Arnes, que nós celebramos agora no início do mês de agosto. Dia 4 de agosto é o dia de São João Maria Vianney Cura d'Arnes. Ele se consagrou a Jesus por Maria pelo método de São Luís, ou seja, é um livro escrito por um santo, meditado por tantos santos, com a função de formar os santos de Deus. Então, esse é o objetivo desse livro, nos fazer santos. Então, qual é a necessidade de Maria Santíssima para a minha salvação? Eu posso buscá-la, a minha salvação, sem Nossa Senhora? É necessária a sua intermediação. Então vamos lá. O tratado, no parágrafo 14, logo no seu início, São Luís nos diz: com toda a igreja confesso que Maria, não sendo mais do que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor do que um átomo. Ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Então,
São Luís, obviamente, não faz nenhuma adoração à Santíssima Virgem. Ele sabe que Nossa Senhora é criatura de Deus. É claro, ele é um grande santo. Não há nenhum erro doutrinário neste livro. Ele sabe que ela é apenas uma criatura de Deus, mas a criatura mais perfeita saída das mãos do Criador. Ou seja, qual é a tese que ele desenvolve nesse livro? Ele nos diz, vamos lá, tese desenvolvida por ele. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. Ou seja, meus irmãos, a Santíssima Trindade poderia ter escolhido qualquer forma para nos salvar da escravidão do pecado que nós caímos após o pecado original e através dos nossos pecados pessoais. Nós vamos ter uma formação sobre isso. O conhecimento de si, o pecado e o seu preço. Nós vamos ter algumas formações sobre isso mais na frente. Mas a Santíssima Trindade escolhe chegar ao mundo, assumir a forma de um ser humano através de uma mulher. Ele precisou pedir a autorização da criatura para se fazer homem. Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar sobre a anunciação e o sim de Nossa Senhora. Ou seja, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Ele não precisava, mas ele quis. Da forma que ele quis servir-se dela na encarnação, ele deseja servir-se dela na santificação das almas. Tendo Deus, ele está lá no parágrafo 15, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta, meus irmãos. Ou seja, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus quer servir-se de Maria na santificação da minha alma, da sua alma, da alma de toda a humanidade. Deus é Deus, Deus não muda, Deus não muda nos seus sentimentos, nem na sua conduta. E é assim que nós, escravos de Jesus por Maria, nós aqui com essa corrente, nós seremos levados no dia do nosso juízo particular, ante ao Criador, ante a Jesus, ante o Espírito Santo, seremos levados pelas mãos da Santíssima Virgem. Ou seja, a santa escravidão, a ideia dominante de seu apostolado, a ideia dominante do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem é a santa escravidão. Nós falamos um pouquinho sobre isso na nossa primeira live, nosso primeiro encontro, em que nós falamos sobre os bens meritórios, os bens satisfatórios e os bens impetratórios, e a nossa entrega incondicional a Nossa Senhora. Isso é a Santa Escravidão. Ele pregou isso incessantemente. Isso é o segredo que São Luís descobriu na sua missão e colocou no papel antes de morrer, para que tantas gerações de cristãos posteriores pudessem descobrir o caminho que ele descobriu para chegar ao céu. O santo conduziu esse movimento de piedade, uma verdadeira fórmula de consagração. Ele fez isso mais de 100 vezes, como nós vimos, e ele fazia então essa fórmula da consagração, que é essa aqui, que o Papa Clemente XI pediu para que ele voltasse à França para renovar o ardor do santo batismo, e ele faz isso, e ele fazia isso, meus irmãos, através de um contrato de aliança. Isso aqui é o meu contrato de aliança, que é a fórmula que está no final do Tratado da Verdadeira Devoção, que eu fiz, assinei, está aqui, 11 de fevereiro de 2017, na festa de Nossa Senhora de Lourdes. Aí eu li no dia, assinei, os senhores vão fazer isso, vão ler e assinar essa fórmula no dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro próximo de 2020. Com a graça de Deus, todos os senhores irão ler, renovando as promessas batismais e guardando esse contrato como recordação. Coloca numa moldura, coloca em casa,
quando for possível, pelo menos uma vez por ano, faz a leitura, depois de realizar os exercícios espirituais. Depois nós vamos comentar isso com mais detalhes. Então, essa foi a santa escravidão que São Luís ensinou, que São Luís viveu e que nós estamos aqui nesse curso nos preparando para cada um de nós também nos entregarmos inteiramente a Ele. Assim nós encerramos o nosso segundo vídeo aula falando um pouquinho sobre o tratado. A próxima vídeo aula, amanhã, a Carlinha vai nos apresentar mais detalhes sobre esse caminho de santidade de São Luís. Agradecemos a Deus esse momento, pedimos a intercessão da Santíssima Virgem sobre nós, sobre nossas famílias e nossas necessidades. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.